E eu converso agora com Odilon Guedes, que é economista e vice-presidente do Conselho Regional de Economia de São Paulo, Corecon, para falarmos mais sobre esse assunto. Boa noite, Odilon. Seja muito bem-vindo ao RF News. Boa noite, obrigado pelo convite. Com o Prazer aumento... falar com você e com os ouvintes. Obrigada. Com o aumento da população, como que isso vai impactar no custo da previdência no Brasil? Eu acho que essa é a grande questão, né? Porque as pessoas estão vivendo mais e, logicamente, a Previdência vão se aposentar e ter um gasto maior com a Previdência. E aí tem uma questão que a própria reportagem mostrou, as pessoas estão tendo menos filhos, e no Brasil o sistema de Previdência é chamado de um sistema solidário. Quem sustenta a Previdência é quem trabalha. E se diminuir o número de trabalhadores e aumentar o número de pessoas aposentadas, o gasto do Estado nessa área vai aumentar. E é importante destacar também que uma outra área que vai aumentar os gastos do Estado é a área da saúde pública. 160 milhões de brasileiros hoje não têm plano de saúde e dependem do SUS do Estado. Então, essa tendência é aumentar ainda mais o gasto nessa área, com remédios, hospitais, postos de saúde. E mais um detalhe importante, que são os benefícios de prestação continuada, que é uma transferência de renda para a população de baixa renda que deve aumentar, porque o Brasil tem uma parcela enorme da população, ganha muito pouco. Então, você vai ter um gasto grande para o Estado nessa nova situação. Doutor, nós temos exemplos aí em outros países, tipo o Japão. Você veja, com essa situação de aumentar o mundo, que as pessoas estão vivendo melhor, têm mais saúde, estão demorando mais para morrer, logicamente. Então, para poder sustentar tem que ter fontes de financiamento para sustentar essa nova situação. Então, o governo tem que buscar recursos para fazer isso. Então, por exemplo, uma reforma tributária, que, no meu entender, tem que estar focada na pessoa física, não na pessoa jurídica, e aonde a renda está concentrada, isso é uma área importante. Você pode aumentar as faixas de imposto de renda para quem é mais rico. Por exemplo, um outro dado que eu tenho discutido muito, o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, que o agronegócio paga, o ITR do ano inteiro, no Brasil inteiro, é menor do que 3 meses de arrecadação de IPTU da cidade de São Paulo. Então, tem que atualizar e cobrar essa área também. Então, o governo tem condições de aumentar a sua arrecadação, sem prejudicar a população de classe média e de baixa renda, para poder financiar essa área de saúde e de aposentadoria. Então, o governo já precisa começar a pensar nessas mudanças, diante desse quadro que nós estamos vendo, para se adequar até 2042, que foi o dado que a gente trouxe aqui. Não há dúvida. Recentemente, o presidente do Tribunal de Contas deu uma entrevista falando até que precisa de uma nova reforma da Previdência, e ele aponta que precisa ser principalmente das Forças Armadas, porque eu não sei se você sabe, o único funcionário público que se aposenta com salário integral são os militares, Marinha, Exército e Aeronáutica. Então, precisa rever essa questão. Todos os outros brasileiros se aposentam hoje, no máximo, o teto da Previdência, 7.800. Por exemplo, se um general ganha 30 mil por mês, ele vai se aposentar com 30 mil. Então, essa área tem que ser vista e a outra área jurídica do país, tá certo? Os juízes ganham muito, tá certo? Saiu um estudo do presidente do Tribunal de Contas que mostra que a maioria dos juízes ganham 20 mil a mais do que o teto do salário de funcionário público no Brasil, que é o salário do ministro do Supremo, que é 44 mil. E ele aponta que grande parte dos juízes ganham 68 mil por mês. Então, ao mesmo tempo que você precisa aumentar a arrecadação, você precisa cortar gastos onde tem privilégios. Tem que pensar nisso, E, na sua opinião, as cidades também elas vão ter que se adaptar aí para essa população, Não tem dúvida. Por exemplo, a questão do transporte coletivo, um transporte mais acessível para as pessoas mais idosas. Por exemplo, a questão da habitação, já é uma tendência, milhões de pessoas que moram sozinhos, então as habitações vão ser menores, tá Saúde certo? pública A questão também, do lazer, por exemplo, essa população que se aposenta hoje tem um gasto importante. Segundo um dado do Sebrae, 20% da economia depende do consumo dos idosos. Então, isso aí
as cidades têm que se adaptar para essa nova forma de consumo aí dessa camada da população. Muito obrigado pela sua participação aqui no RF News. Tá, eu que agradeço a oportunidade, um abraço para você e para todos. Obrigada.